Boa noite, que Boa noite. Jesus, dentro da sua infinita misericórdia, possa nos abençoar. Meu livro dos Espíritos. E que essa reunião hoje possa nos trazer aprendizado, que nos faça refletir e assim nos conduzir de melhor maneira na nossa vida. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Pois bem, hoje nós estamos no capítulo 24, a candeia debaixo do alqueire, aonde que é a passagem do não vades ter com os gentios, que é o item 8. Nós vamos fazer uma lida dele e depois nós vamos ler aqui o item 10. Vamos só recapitular o assunto, né? Para a gente ir para o item 10, para a gente compreender o entendimento de Kardec sobre este assunto, né? Porque esta parte aqui é o entendimento de Kardec sobre a passagem do Evangelho. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem a passagem onde Kardec coloca o pensamento dele e depois tem a parte das instruções dos espíritos. A gente sabe que ele se retirou para o sul da França para poder fazer essas reflexões e escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, diz assim, essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 10, versículos 5 a 7. Jesus enviou seus 12 discípulos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas casas dos samaritanos. Ides antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. No item 10, Kardec diz assim: essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir e tanto mais resistem, por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 6 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraz na treva, porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhe-ás a vez quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido antemão preparado. Pelo que melhor é que se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinarem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e
localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte, em todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerras, mas com a força da ideia. Que interessante, hein? E aí? Quem vai comentar para nós o ponto assim que chamou a atenção sobre esse texto de Kardec? Tem vários pontos aqui que é um direcionamento para o nosso comportamento. E aí, quem quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Estou aguardando. Se quiserem, né? Ah, ninguém? Então tá bom. Então, O Luiz está querendo falar, mas parece que está sem som. Não. então, Rosana, ele é como se diz, o seu celular vai falar a hora que ele quiser. Ele está dizendo para você que ele manda. E, essas tecnologias, tem hora que eles mandam na gente. Então, vamos lá. Vamos fazer pequenos comentários aqui dos pontos que eu achei que eu considero importante para nós estarmos refletindo. É como se diz, Kardec aqui já fala, não vai perder tempo com quem não quer, né? Vai só até aqueles que desejam. Então, aquele pensamento que às vezes a gente nutre no desejo de convencimento do outro, esse sentimento, ele não pode existir em nós. Ele fala o seguinte aqui, Kardec explica, enquanto você fica perdendo tempo, né, com um que está te dando trabalho demais para você convencer, gastar sua energia, você está perdendo a oportunidade de trabalhar com outros que já estão com boa vontade. Então, vai aumentar o número, porque é esse o processo. Quando várias pessoas estão fazendo uma coisa, chama atenção. E até aquele que não queria ir, ele vai junto. Então, é isso que ele está falando. Isso aí a gente pode chamar também, dentro das críticas sociais que a gente fala, né? Faz de vez em quando a questão da manada. Vai um, depois vai juntando, e tem gente que acompanha sem saber até onde que a música está tocando. Infelizmente acontece isso, né? Então, Kardec, ele nos orienta a, como se diz, se envolver com aqueles que desejam aprender, que aqueles que querem conhecer a doutrina, porque esses aí, a possibilidade de dar mais frutos é maior do que se ficar ali, como se diz, batendo um ferro que não vai fluir. Outra coisa, muitas vezes é verdade, nosso comportamento às vezes, a gente quer ceder pela compreensão nossa,
Enquanto o outro fica ali martelando a ideia, você rejeita só porque ele está querendo te convencer demais. É um comportamento nosso. Às vezes a gente vê a pessoa insistindo demais com uma coisa só para pirraçar, a gente fala, não quero, né? Então, a vez que nós somos diversos, agora tem pessoas que já cedem para ficar livre. Fala que concordou com tudo, aceitou tudo só para ficar livre. E esse perfil aí não era isso que Kardec estava pensando para a doutrina espírita. Ele estava querendo arranjar seguidores fiéis, no sentido de que a doutrina fizesse a transformação e aquela transformação mostrasse o efeito dela na nossa vida. E é isso que é a melhor forma da gente divulgar a doutrina espírita, através do nosso exemplo, através do nosso comportamento, a partir do momento que nós procuramos vivenciar aquilo que a gente acredita. Aí ele já coloca a questão, né, da época, eram povos pequenos. Aí já amplia o nosso conhecimento, mostrando que ali é a ideia. Hoje nós estamos no campo das ideias. No caso, a força é as ideias e a forma que ela é mostrada, e não mais através da imposição, né? Então, qual a conclusão que a gente tira desse estudo? Não é para perder tempo. Se não quer saber, deixa seguir. Ah, não, eu quero conhecer a doutrina espírita. Então vem aqui que eu vou te explicar. É mais ou menos isso. Ah, não sei. Espera o tempo, porque com o tempo isso irá acontecer. Porque são verdades, o Evangelho de Jesus são palavras para a vida eterna. Querendo ou não, um dia ela vai ressoar no nosso coração, porque isso aí faz parte do projeto da vida, né? E a vida é amor, a vida é paz, é harmonia, é tudo de bom. Se nós nesse mundo não estamos tendo isso, nós estamos na contramão. Mas uma hora a gente chega na mão certa, né? Essa compreensão dessas verdades espirituais. Beleza? Ficou bem entendida a questão da gente não perder tempo com quem não quer saber, não é indiferença. É se não quer respeitar o tempo dele. Entendeu? Então, podemos passar para frente? Pode? Então, vamos lá. Do Livro dos Espíritos, nós estamos na segunda parte, no capítulo 1, aonde que nós estamos conversando sobre, o capítulo chama Dos Espíritos. Nós estamos lá na questão, vou voltar à questão 122, que foi a última que a gente leu semana passada, para que a gente conecte o assunto. Então, vamos lá. A pergunta é o seguinte: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra? É, é, é um questionamento que a gente sempre tem que fazer quando a gente começa a raciocinar sobre isso. Porque
A partir do espírito não tem consciência, mas como é que ele vai ser direcionado para um caminho do bem ou do mal? É isso que Kardec quis saber. É aquele questionamento que a gente vê em outros filósofos antes de Kardec. Como que um espírito pode ser, como que uma pessoa pode ser responsabilizada de alguma coisa se ela não tem conhecimento? Como é que nós vamos cobrar de uma pessoa aquilo que ela não aprendeu? Né? Esse, se não me engano, é um pensamento de São Tomás de Aquino, esse pensamento da questão do livre-arbítrio. Aí que o Espírito da Verdade responde? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por causa independente da sua vontade. Raciocínio lógico, né? E aí, como se diz, a causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Então, olha só, é a partir do momento que eu cedo aquela vontade. Então, como se diz, de onde vêm as influências que sobre ele se exercem? De onde vêm essas influências de tanto ir para um caminho do bem com o caminho do mal? Dos espíritos imperfeitos, que procura apoderar-se dele, dominá-lo e que se rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se tentou simbolizar na figura do Satanás. É esse pensamento, aonde que surgiu a questão do Satanás, do demônio, do diabo. Tanto é que a gente vai ver que Kardec, lá no livro Céu e Inferno, quando ele vai trazendo todas as questões do céu, do inferno, do purgatório, ele vai mostrando para nós lá nos escritos que, na época, foi convidado um satanista para poder fazer os desenhos. E foi criado uma bula com o desenho dos demônios e aonde que eles atacavam. E essa bula foi, como se diz, foi propagada. Então, essa questão do demônio foi uma criação não tão antiga, mais ou menos ali na 1300, 1200, 1300, logo ali na época da Reforma. Então, o inferno foi tudo criado mais ou menos nessa época, né? A época do terror, onde que aterrorizava mesmo. Então, nós vamos saber que Satanás, demônio, encardido, os nomes tudo que a gente queira dar, na verdade, espíritos imperfeitos. Isso que a doutrina espírita traz para nós. O que são espíritos imperfeitos? Lembra da escala espírita? A divisão que tem entre eles? Então, isso aí fica legal para a gente. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Quantas vezes a gente quer ficar livre, né? Nós espíritas costumamos dizer, tirar o obsessor de perto, fazer isso, fazer aquilo. Eu não quero desanimar ninguém. Não quero ser portadora de más notícias. Mas o que o Espírito da Verdade responde para nós? Prepara o coração. Acompanha-o
na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. E aí? Ficou assustado, Dede? São pensamentos, o que você fica alimentando? Você pensa coisa ruim, vai Posso perguntar um negócio aqui que talvez todo mundo saiba, mas eu não tá na minha cabeça. Tô encarnada. Aí Certo. esse espírito aí que tá me acompanhando, que você acabou de falar aí, ou eu evoluo, ou ele evolui, ou a gente entende, e, enfim, tá. Aí eu desencarno. Aí eu só volto daqui 200 anos, eles vão ficar aqui me esperando? Não, eles vão te pegar lá do outro lado. Ah, então tá, prazer, então me acompanha. Mas tá bom, então, ó, que legal. Ô, gente. Aí vai ficar 200 anos comigo lá. É, Mesmo que eu não fique lá esses 200 anos todos na parte obscura, eu vou evoluir, eu vou estudar, eu vou programar, eu vou fazer um monte de coisa, né? Aí ele vai ficar comigo assim também? Ele vai estudar junto comigo, igual eu estudo aqui, agora eu tô estudando aqui. sim, Ele vai. vai. E aí eu vou saber que é, né, o obsessor lá do outro lado, a gente sabe, né? Na verdade, olha só para vocês verem, vamos fazer esse entendimento. Eu acho É. muito legal. É bom para entender, assim, eu acho que a ficção, algo que seja de ficção, igual a gente vê em filme, coisa. Agora, colocar no concreto para entender é importante. Sim. Por Então, quê? vai lá. Olha só, vamos pensar. Tá. Vamos fazer uma retrospectiva. Os 15 princípios básicos da doutrina. Nós fomos criados simples e ignorantes, e através das reencarnações, nós vamos adquirindo aprendizado, vamos aprendendo. O que é adquirir o aprendizado? É aprendermos a dominar a matéria. Uhum. Dominar a matéria. Por quê? A matéria é os nossos instintos. Uma vez que nós raciocinamos, nós temos que dominar a matéria. Então, enquanto nós não tenhamos domínio sobre os nossos desejos, nós vamos ser espírito imperfeito. Então, os espíritos imperfeitos, o que eles levam da escala espírita? Os que gostam de atazar na cabeça do outro, o que gosta de fazer brincadeira de mau gosto, aquele que não tem limite, que o outro é um brinquedo para ele. Tudo isso é inferioridade. É a matéria sobre o espírito. É ignorância. Então, como se diz, enquanto nós não tivermos controle sobre nós mesmos, nós vamos receber as influências dos espíritos imperfeitos. Porque eles vão estar em sintonia com a gente. Beleza? É interessante, porque quando a gente lê romances espíritas, que não são doutrinários, filmes igual tem, é tudo pintado muito maravilhosamente. A pessoa desencarnou, tá lá no umbral, passa aquele tempo lá, e até, né, ter consciência de si, das suas ações, tal, aí passa para outra parte, para passar pelo estudo, entendimento,
até programar a próxima encarnação. Aí, quando vai lá para esse estágio, tudo é muito bonito, gente. É pintado pra gente bonito demais. E a gente fica na... Vai, termina de explicar. aí vem nessa questão, ninguém mostra que os bichinhos tá lá com a gente ainda não. Não é Entendeu? bichinho, de repente nós aqui somos. Mas eu li um livro até interessante, eu não lembro o nome dele, eu sei que era Cavaleiro de alguma coisa. Quem tinha indicado ele para mim era até o Reginaldo. E lá tinha uma coisa assim, o obsessor, tinha o obsessor e o obsediado. E na vida, enquanto ele estava aqui no plano terrestre, ele era obsediado por ele. Quando ele desencarnou, a legião, que era dessa baixa esfera, ainda continuava fazendo planos para obsediar ele. Aí ele passou aquele tempo ali no umbral daquela parte da escuridão, vou colocar assim, tá? E tudo tendo conhecimento da sua consciência, que é a nossa consciência, né, que pune a gente, tudo, ele vai e passa para o outro lado, a parte da evolução lá da parte da gente, da consciência da gente. E aí ele começa a fazer trabalhos, aí tem que ajudar outras pessoas que ele causou mal e tudo. Só que essa legião continua seguindo ele. Toda vez que ele voltava para a Terra para ajudar, eles arrumavam um plano para poder interferir na ação que ele estava vindo fazer. Então, essa questão que você está falando, ele vai continuar te seguindo, é isso até que os dois tenham consciência de tudo e vai. Não. Evoluir? Não. Então vai. A questão é a gente não prestar atenção naquilo que a gente lê. A gente vai pegando só a parte boa. Porque a gente vai pegando só a parte pra gente evoluir, sabe, Noêmia? Eu acho isso importantíssimo. Porque quando a gente está estudando, aí a pessoa fala, você consegue fazer isso. Não, você vai conseguir fazer aquilo. Não, aí tá tudo bem. Só que eu acho que as coisas têm que ser ditas assim, igual você falou. Eu vou dizer a verdade para vocês. Vai continuar assim até tal. Mas como? Aí fala, não, assim, vamos começar. Entendeu? Aqui, livro Ação e Reação, do André Luiz. Sim. Ele traz vários processos de lei de causa e efeito, mostrando para nós como se diz, como que as coisas funcionam dentro daqueles exemplos, mas não quer dizer que seja tudo daquela maneira. Ali é uma visão de André Luiz dentro daquele padrão. É isso que a gente tem que... Nós não podemos fechar nossa mente, porque nós vamos ver as coisas de acordo com a gente. Sim. Com a nossa cultura, com o nosso conhecimento, com a nossa bagagem, aquela coisa toda. Ação e reação. Tem casos onde que a perseguição ela começa no plano material e perdura no plano espiritual. Só que a espiritualidade interfere e fala, chega, acabou. Não deixaram eles mais. Até aqui tá bom. Pronto. Porque tudo acontece dentro do plano, uma lei de amor de Deus. Igual no caso do Antônio Olímpio. Ele estava desmemoriado, ele estava desfigurado devido a essa perseguição. A espiritualidade foi lá e recolheu ele, tirou ele da mão dos algozes e falou, não, aqui eles já fizeram tudo que eles podiam fazer, agora chega, acaba. Então, isso aí é uma esperança para nós, que todo sofrimento tem fim. Não é o tanto que eu quero te fazer sofrer,
Não é o tanto que eu tenho consciência do sofrimento, mas a misericórdia divina que chega e nos acolhe. Isso é a gente entender Deus. Porque, igual no caso do Antônio Olímpio, ele estava desmemoriado, ele não tinha consciência de si, e a espiritualidade foi lá e o recolheu, tirou ele das suas mãos, das mãos dos algozes dele. Então, aí a gente já viu uma coisa. Quando a gente pega o livro Libertação, do André Luiz, também mostra um caso de perseguição, aonde que vai mostrar os espíritos imperfeitos formando associações para serem os justiceiros, para exercer a justiça no plano espiritual. Esse livro que eu li era uma coisa assim mesmo, que eles tinham um lugar que juntava. Sim. E eles, olha só para você ver a questão da ignorância. Eles se consideravam fazendo o que era correto. Uhum. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, o que o Espírito fala aqui para nós? Porque aonde que a gente falha? É pela nossa falta de domínio sobre nós mesmos. É aí que, quando nós somos conduzidos pelas nossas paixões. Agora, a gente vai conseguir esse domínio assim tão fácil? Não. Não. Então, é a gente ver a realidade. Mas sempre compreender que a misericórdia divina está ali, junto. Está junto com a gente. Então, como se diz, a gente vai conseguir dominar a matéria de uma hora para outra? Não. Então, quando nós falamos, os obsessores, a gente acha só que eles vêm de lá para aqui. Mas tem muito encarnado, obsidiano encarnado. Tem muito encarnado fazendo a vida do outro encarnado um terror, só mentalmente. Então, a gente sempre pensa nos espíritos, que tá lá os que estão fora da matéria. Porque a nossa influência, ela é total. Só que o desencarnado, ele tem mais liberdade. Ele tem mais liberdade. Por que o encarnado não tem tanta liberdade? Porque preso na matéria, a gente fica mais preso às sensações que a matéria nos dá, os nossos interesses materiais. E aí, para a gente sair para ir perturbar o outro, é mais difícil. Porque o prazer de estar na matéria nos prende. E o mais interessante que a gente vai observar que, como que a misericórdia divina funciona? Quando estamos na matéria, a gente se apega a ela muito. É o instinto de sobrevivência. Mas, quando nós estamos no plano espiritual, é um castigo vir para a matéria. É limitar o espírito. Então, igual no caso, quando a gente fala assim, fulano é tão mal, tem mais é que matar. Nós estamos dando liberdade para ele. Nós estamos dando liberdade e ainda sair daqui do plano material como vítima. Então, tem um atenuante. Entendeu? Como que o negócio é complicado? Porque a lei é de amor. E estar na matéria é o nosso desafio, né? Por isso que a gente vive na dualidade, quando a gente dorme, para sentir um pouquinho o plano espiritual. Nossa, e a gente sabe que ficar sem dormir traz transtornos muito graves, porque nós ainda precisamos dessa dualidade. O mundo todo, aqui o planeta Terra é da dualidade. Então, nós vamos ter que viver com a luz, com a sombra. É a gente aceitar que nós somos isso tudo. Eu sou luz e sou sombra.
mas eu tenho que ter o império sobre mim, nas minhas atitudes. Primeiro, se a gente conseguir segurar as atitudes, o próximo passo vai ser o pensamento. E quando a gente conseguir segurar o pensamento, aí nós estamos livres. Porque nós não vamos ter as influências daqueles imperfeitos. Mas se eu amo, eu vou querer estar com os imperfeitos. Captou a ideia? Porque igual no caso, você virar e falar assim, eu quero evoluir para mim para um planeta, mas eu estou presa no meu interesse pessoal. Aí a gente vai entender aquela história do Bezerra de Menezes, que ele falou que não iria sair da Terra enquanto tivesse uma alma chorando. Uma alma que chora nem sempre é a vítima, pode ser o algoz também. Porque nós somos luz. Esse é o nosso projeto divino. A doutrina espírita, ela traz para nós esse entendimento aqui, essa questão de receber influência, de estar na cola, aquela coisa toda, faz parte. Aprenda a lidar com isso. E faça o possível para que você receba só aquilo que é seu, que faz parte da sua herança, pela sua jornada. E muitas vezes a gente, aqui na vida presente, a gente arranja um monte de confusão. E aqueles que estão lá, que a gente, que ainda não nos perdoou, de repente estão longe, já seguindo o caminho deles, e a gente ainda está rastejando aqui. E achando que é ele que é culpado das nossas desditas. E às vezes somos nós mesmos. Né? Então, olha só. Não estou querendo deixar ninguém pessimista, mas sim realista, gente. Que faz parte. O mundo é assim. Alegria, tristeza, raiva, ódio. Isso tudo faz parte da nossa natureza. Agora, qual o império que nós temos sobre nós mesmos diante disso tudo, dessas emoções? Cada um com a sua bagagem, cada um com a sua história, né? E com a sua essência. Então, olha só. Aí Kardec já vai. É a pergunta que a gente faz, mas por que que Deus permite isso? Que eles ficam ali na cola da gente o tempo todo. A resposta também foi bem direta. Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Jogou a responsabilidade para cada um de nós. Nós somos responsáveis pelas nossas obras. Pelo que eu faço, eu recebo. Eu recebo no seguinte aspecto: não é punição, não é castigo, é a lei, que é assim. Porque Deus, e muitas vezes, gente, o que a gente acha que é uma perseguição espiritual, de repente, é uma programação reencarnatória. Faz parte do processo de evolução que eu escolhi para mim. E eu acho que é perseguição, que é maldição, que é isso e aquilo. Mas às vezes não, eu escolhi ter aquela vida. Ou se não, aqui encarnada, eu decidi, eu não quero isso, eu quero aquilo. Então a gente fala, fulano vive a vida assim por causa disso, disso. A gente não sabe. Nós não sabemos dar diagnóstico da vida de ninguém. Nós não sabemos dar diagnóstico. Entendeu? Alguma dúvida? Uma coisa, gente, é certo.
nós temos um prazo de validade. E assim, vamos vivendo, sem se preocupar com aqueles que nos perseguem, mas sim o que a gente pode fazer de melhor para nós e para o outro. Que aí tá tudo bem, o que vier é isso aí mesmo. Agora, até que ponto eu estou olhando para eu? Até que ponto eu sou mais importante no sentido de me conhecer, ter o império sobre mim, saber das minhas sombras, cuidar delas. Hamed fala muito disso, de acolher a nossa sombra, de a gente saber nosso ordinário, mas olhar com carinho, com amor para aquele ordinário que somos nós. Deixar ele quietinho ali. Bom, eu sei que você existe, mas fique quietinho aqui. Não dá trabalho para os outros, não. É mais ou menos isso, né? E aí, Denise? Desanimei você não, né? Não, eu gosto de saber mesmo as coisas, porque e cada um vai falando e tudo, e você vai filtrando e vai colocando aquilo ali dentro de você. Você vai construindo aquilo que você acredita hoje. Vamos colocar assim, eu estou construindo algo para mim que quando eu vou estar lá na minha consciência inata, e as coisas que foram acontecendo, eu acredito que a gente vai trabalhando aquilo junto, né? Mas uma coisa, assim, é muito importante que eu venho percebendo é que a independência emocional, ela influencia muito no lado espiritual, porque você acaba permitindo, né? Muita coisa também. Então, é exatamente isso, cuidar do eu, porque é a matéria, e da psique, que pode dar reflexo na consciência inata. Não hoje, mas no futuro, na sua próxima encarnação lá. É isso aí. E nem todos acreditam em reencarnação, Denise. Tô falando, nós aqui, tô falando, eu, Denise, hoje, penso nisso, sabe? Uhum. E tem coisas que a gente vive, vou falar assim, no meio familiar ou de amizade, que pode estar se repetindo, que você não deu conta, por causa da sua questão emocional mesmo, né? A independência emocional. E talvez que se você tivesse controle sobre isso, certas coisas não aconteceriam. Né? Isso é evolução. Hoje eu estou acreditando nisso. Eu, Denise, estou acreditando nisso. Pode ser que amanhã alguém prove para mim o contrário. Mas como eu sou a estudiosa da psicologia, e a psicologia é ciência, e aí eu fico dentro da doutrina e eu consigo fazer essa associação, então eu acredito nisso hoje. E se eu vivo e passo por isso, é experiência. Isso. Né? Isso agora, o que eu acredito que me dá um alívio. Porque é aquilo que a gente, como se diz, nós vamos construindo o nosso universo. Né? Nós vamos construindo o nosso universo. O que é que eu acredito que me auxilia bastante? Eu acredito que eu devo a minha consciência. E as pessoas que se aproximam, as pessoas que me trazem experiências dolorosas, elas são apenas instrumento para consertar perante mim mesma e além da vida. Eu não sou eu criei esse mecanismo, como no caso, vamos dizer, Denise me fez um mal.
que me machucou muito. Não quer dizer que a Denise que seja a causadora, que eu causei alguma coisa na Denise na vida passada. A questão que eu causei foi a vida, a qualquer vida que estava presente. E a Denise, dentro de um processo de vigilância, se vinculou como instrumento da justiça. Da mesma forma que poderia ser a Cláudia, poderia ser a Gislene, ou até mesmo o Célio. Porque, na verdade, eu devo a vida. Qualquer tipo de vida que estava lá e que eu não fui generosa com ela. Qualquer pessoa, qualquer vida. E nós dentro... Aí a gente vai entender aquela passagem do Evangelho lá de Isaías, que fala, como se diz, para a gente ficar atento para não ser pedra de tropeço, para ninguém. Aí a gente vai ver a passagem do Evangelho de Jesus que a gente não presta atenção, que está lá muito claro, que é isso aqui, ó, que Kardec escreveu. É necessário que haja escândalos, mas ai daquele que provoca o escândalo. O que é escândalo? É tudo aquilo que vai contra, que fere, que fere alguém ou a dignidade de alguém, mesmo que todos saibam ou não. Isso é que é escândalo, é o que sai fora da ordem. Então, é como se diz, é isso aqui que o Espírito da Verdade respondeu, né? Impere sobre si, é nós dominarmos as nossas paixões. Porque a maioria dos os nossos equívocos, gente, são a paixão desenfreada. É a gente não dominar o nosso querer. Porque tudo nasce no desejo. Depois do desejo que aciona a vontade. A vontade é que realiza. Então, o desejo é o primário. Se não controlarmos o desejo, ele vai para a vontade é a gerente. Faz acontecer. Né? Então, só mais um pouquinho aqui na 124. Pois que há espírito que deixa o princípio, segue o caminho do bem absoluto, e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações nesses dois extremos. E quer saber, ué? Tem aquele que só vai para o mal, aquele que só vai para o bem, tem um... Ou não? A resposta. Vou ler de novo. Pois que há espírito que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos. Não. Então, é como se diz. É assim? A pessoa já segue o mal direto, ou segue o bem direto, ou tem um intermediário. Olha só. Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Então, aqui hoje, no planeta Terra, nós somos um pouquinho de bem, um pouquinho de mal. Todos nós temos essa parte boa e essa parte má. Então, tem essa gradação. Não é uma coisa só. Beleza? Alguma pergunta? Ficou claro essa questão da gente ter consciência dessa realidade? Que aí, quando chegar para nós situações onde que a gente tem a oportunidade de ser esse aí que vai lá ferir o outro, que a gente repense, nossa, eu estou ferindo, mas daqui a pouquinho chega a minha vez. Porque eu não estou ferindo aquela pessoa, eu estou ferindo a vida.
que existe nela, que é vinculado, que é uma criação de Deus. A vida é algo mais sublime que nós temos, né? Que é a nossa existência. E assim a gente possa compreender e viver o mundo, e ver tudo, procurar ver tudo dentro da misericórdia divina, né? Pode finalizar? Foi bom. Hoje só eu que falei, delícia. Eu gosto de falar demais, né? E vocês dão corda? Tá, como se diz, o São Luís saiu fora do ar, não, né, São Luís? Até o celular, atrapalhei até o celular para o senhor não falar, viu? Para deixar só eu dominando. Ai, ai, brincadeiras, né? A gente tem que levar as coisas, procurar ter bom humor, né? Para que fique mais leve, porque não é fácil estar aqui na Terra, mas a gente pode, com bom humor, né, enfrentar os desafios, porque Deus é maior. E a promessa de Jesus é de algo bem maior que a gente não tem nem noção do que seja, né? Você pode fazer a prece para nós, Claudinha? Faço sim. Vamos agradecer, então, pelo momento, né, deste estudo. Foi bem proveitoso. Fazemos uma relação aí entre os dois livros, né, o livro do Evangelho e o livro dos Espíritos. E que a gente reflita nisso que foi falado aqui hoje, para que sabemos que somos responsáveis pelas nossas atitudes, procuramos deixarmos de ser espíritos impuros para sermos espíritos evoluídos. Que assim seja, graças a Deus. E até semana que vem, se Deus nos permitir. Que tenhamos coragem e força. Vai dar tudo certo. Amém. Obrigadão, pessoal. Até quarta-feira. Tchau. Até semana que vem. Boa noite.